Olá pessoal, estamos estreando hoje o podcast Natal do Futuro. Esse vai ser um espaço de diálogo, de debate, de bate-papo e discussão sobre a Natal do futuro que nós esperamos, que nós sonhamos, que nós queremos para os nossos filhos, né, para a posteridade. E aqui vai ser um espaço para que a gente possa discutir políticas públicas, discutir alternativas e soluções implementadas pela iniciativa privada no sentido de impulsionar o desenvolvimento da cidade. E o que nós queremos aqui, com essa discussão, é traçar um plano de ações e de metas, construindo uma Natal que seja mais solidária, mais humana, mais desenvolvida, uma Natal mais inclusiva e que possamos também aqui ouvir sugestões, ouvir especialistas, ouvir pessoas que entendem de temas relevantes sobre o desenvolvimento social da nossa cidade. Hoje nós estamos estreando o nosso podcast Natal do Futuro com a presença ilustre do nosso amigo e secretário de Meio Ambiente e Urbanismo, Tiago Mesquita. Seja muito bem-vindo, Tiago. Vereador Kleber, muito obrigado por essa oportunidade. Parabenizar por esta visão, né, excelente, de pensar a Natal do futuro, né, de dialogar isso com a sociedade e também aqui reconhecer todo o trabalho, né, que você tem feito na Câmara Municipal como representante nosso e representando muito bem todas as discussões que travamos no plano diretor, né, Kleber, que tem tudo a ver com o tema Exato. Natal do futuro. E agradecer por este convite, né? E também cumprimentar todos os seus ouvintes, todos aqueles que estão ligados conosco neste momento. Maravilha, Tiago. Só para que vocês possam ter um pouco mais de conhecimento, o Tiago Mesquita, ele é secretário de Meio Ambiente e Urbanismo, é graduado em Ecologia pela Universidade Federal do Rio Grande do Norte, em Tecnologia em Meio Ambiente pelo IFRN, exerceu funções importantes como diretor de operações da Urbana, já foi secretário adjunto de Informação, Planejamento e Gestão Ambiental e atualmente é o secretário de Meio Ambiente e Urbanismo da nossa cidade. E foi quem esteve à frente o tempo todo das discussões, dos debates acerca do plano diretor, que é o tema que nós vamos discutir hoje aqui no nosso podcast. E assim, Tiago, nós sabemos que a Câmara Municipal exerceu um papel importante. Eu tive a oportunidade de ser relator do plano diretor na Câmara Municipal. Nós realizamos 11 audiências públicas, ouvindo toda a sociedade civil organizada, ouvindo as contribuições, ouvindo as sugestões, para que a gente pudesse aprimorar, lapidar a legislação e presentear Natal com uma lei moderna, uma lei avançada, que garanta o desenvolvimento econômico, social, urbanístico, turístico e que faça de Natal uma cidade que gere oportunidade para as pessoas, que gere emprego, que gere renda e que continue sendo uma referência no turismo, que é a nossa mola propulsora da economia local. E aí, Tiago, a gente com a aprovação do plano diretor, já temos aí alguns meses, né, dessa aprovação, a lei já está em pleno vigor. Fica aquela questão, e agora? Quais são os próximos passos? Né? O que é que Natal vai ganhar com a aprovação do plano diretor? E o que é que já vem acontecendo hoje na cidade, que é fruto e reflexo da aprovação dessa legislação? Perfeito, Kleber. Você foi muito feliz na sua análise, né? Um projeto dessa magnitude que envolve temáticas como meio ambiente, arquitetura, cultura, história, economia, o social, né? Os aspectos relacionados à orla ou à gestão delas, né? Uso e ocupação do solo, regramentos e prescrições urbanísticas, é extremamente complexo, envolve naturalmente e legitimamente múltiplos interesses. E foi um processo que, mesmo diante dessa complexidade, diante de todos esses saberes, essas temáticas envolvidas, foi muito bem conduzido pelo Executivo e pelo Legislativo, né? Você teve ali como relator das principais comissões
relacionadas à parte, por exemplo, de legislação, e você viu o quanto nós debatemos esse processo, não somente nas 11 audiências da Câmara Municipal, mas de todo o processo ao longo do Executivo, na coordenação e condução pela CEMURB, né, onde nós tivemos a oportunidade de realizar 6 audiências públicas, mais de 14 oficinas, né, mais de 100 reuniões de grupos de trabalho, seminários técnicos. Realmente foi um processo muito debatido com a sociedade. E você colocou muito bem como um projeto, esse projeto é um projeto que envolve tudo que está relacionado à qualidade de vida, bem-estar e segurança de uma população. É a lei magna, é a principal lei de qualquer município, é o plano diretor, né? Como o próprio nome diz, ele direciona o município. E ele pode direcionar para um desenvolvimento ou também pode direcionar para que o município se trave e tenha as dificuldades de crescer e se desenvolver como deveria acontecer. O nosso plano diretor, graças a Deus, por todo esse conjunto, né, de forças, extremamente liderado pelo prefeito Álvaro Dias, né, que assumiu uma postura de enfrentamento, né, a todo o atraso de mais de 15 anos sem a sua revisão, nós conseguimos atingir um bom projeto, um bom instrumento de planejamento urbano, né, e hoje estamos já realmente colhendo frutos desse processo, né. Isso é um detalhe, Tiago. Você veja que Natal ficou travada nesses últimos anos. Você veja o crescimento da população em Parnamirim, né, em Nova Parnamirim, né, que não é o município de Natal. Extremóis, São Gonçalo do Amarante, né, Macaíba e até São José do Mipibu. Verdade. Então, essas cidades aqui da região metropolitana tiveram um avanço, né, há um aumento da população, um desenvolvimento também do ponto de vista urbanístico, mas toda essa rede de pessoas que estão morando nessas cidades circunvizinhas utilizam a nossa infraestrutura urbana. Exatamente. Ele mora em Nova Parnamirim, ele mora em Macaíba, mora em Extremóis, em São Gonçalo, mas usa a nossa UPA, usa a nossa malha viária, usa o nosso transporte público coletivo, usa as nossas unidades de saúde, usam as escolas, o emprego e renda é aqui, o emprego e a renda é aqui. O emprego estuda em Natal. Isso. Não, então, Natal é uma cidade hoje de 800 mil habitantes, mas que circulam aqui algo em torno de 1.200.000 pessoas por dia. Então, Natal começou a perder a competitividade para João Pessoa, para Recife, para Fortaleza, né, que são as nossas principais concorrentes aqui da região Nordeste, e, lamentavelmente, o que a gente viu é que o turismo em Natal, como eu disse, que é a nossa principal mola propulsora da economia, se limitou a fazer de Natal uma cidade dormitório. Ou seja, o turista chega em Natal, se hospeda nos hotéis da Via Costeira ou em Ponta Negra, e aí às 7h30 da manhã ele pega um bugre e vai para Maracajaú, ele vai para Genipabu, ele vai conhecer o Cajueiro, ele vai para Pipa, vai às vezes até para um passeio em João Pessoa e volta no final do dia, mas ele não utiliza a infraestrutura urbana da cidade, né? Às vezes até pela falta dessa infraestrutura de equipamentos públicos voltados para o turismo na nossa capital, e que termina inviabilizando, né? Então, a questão da nossa orla. Então, eu queria que você detalhasse um pouco das mudanças que tivemos no plano diretor e como isso a médio e longo prazo vai impactar na vida do cidadão. Perfeito, Kleber. Análise técnica a respeito do porquê aconteceu desses municípios da região metropolitana e até João Pessoa, Recife, Fortaleza, mas vamos comparar com João Pessoa, que a gente brincava até que era o quintal de Natal, né? É uma cidade bem menor que Natal. Por que aconteceu isso? É muito simples verificar e explicar, Kleber. Para você ter uma ideia, onde é que nós nos limitamos com Parnamirim? Neópolis e Ponta Negra. Neópolis limita com Nova Parnamirim e Ponta Negra com Cidade Verde. Quando a gente olha o potencial construtivo de Neópolis e de Ponta Negra, o coeficiente de aproveitamento básico, o que é isso, né? Quanto que você pode construir metros quadrados no lote, no terreno? O nosso era 1,2, ou seja, se eu tenho um terreno de 1.000 metros, eu posso construir 1.200 metros. Eu multiplico 1.000 por 1,2. Em Nova Parnamirim, Kleber, era de 3,0. Ou seja, aquele que ia fazer um investimento de um equipamento de multifamiliar, ele compraria um terreno em Nova Parnamirim um pouco mais barato que Neópolis e poderia construir 3 vezes mais.
A mesma coisa em Ponta Negra. Ponta Negra era 2,5, era um pouco mais do que o dobro de potencial construtivo. Olhando para São Gonçalo, a zona norte de Natal, 100% dela é 1,2. E todos os bairros de São Gonçalo que limitam com a zona norte, no mínimo 2,5, um pouco mais que o dobro. A mesma coisa acontece quando a gente vê ali em Extremoz, por incrível que pareça. Né? A região da Redinha, que limita com Extremoz, o município de Extremoz tinha 1,5, era aproximadamente 20% a mais do que Natal. Então está explicado o porquê que a gente teve um boom em Nova Parnamirim, um grande crescimento em São Gonçalo, né? Exatamente por causa dessa circunstância de prescrição de regramento urbanístico que o plano diretor nos impunha. Agora, a gente precisava resolver esse problema. Como é que caminhou a discussão do plano diretor e como é que é a nossa perspectiva, né, de que a coisa vai mudar a partir desse novo projeto aprovado pela Câmara Municipal e sancionado pelo prefeito Álvaro Dias. Para começar, nós mudamos na região de Orla, Kleber, todo o tipo de uso dos lotes que ali existem, né? De Ponta Negra a Redinha. Nós temos 7 praias no município de Natal, né? Aproximadamente 23 a 24 quilômetros de área costeira. E nós mudamos, tiramos do uso exclusivo do turismo e passamos para um uso misto, para poder primeiro trabalhar isso que você acabou de falar aqui. A via costeira, né, nós reduzimos lá o tamanho do lote mínimo para 2.000 metros quadrados, de 20 para 2.000, aumentamos a taxa de ocupação, porque o objetivo é fazer equipamentos nessa região que tenha lá um boliche, que tenha lá uma boate, que tenha lá um day use, que tenha restaurantes, que tenham pousadas, para poder fazer com que haja atrativos, equipamentos que atraiam de turismo para essas pessoas, para elas não utilizarem os hotéis simplesmente como dormitório, como você bem colocou, o que acontece na região litorânea do município de Natal hoje, né? Além disso, nós aumentamos o nosso coeficiente de aproveitamento, todo o nosso potencial construtivo. Maior agora do que todos os municípios da região metropolitana. E fizemos isso, Cleber, baseado no aspecto técnico e científico, vinculando infraestrutura ao adensamento populacional. Né? Então, nós pegamos todos os dados da CAERN, fizemos um modelo matemático que relacionava capacidade de suporte do esgotamento sanitário versus concentração populacional, adensamento populacional. E chegamos à conclusão de que lá há 15 anos atrás, o plano diretor já podia ter realmente ampliado o seu potencial construtivo, mas por questões relacionadas talvez a conceitos, a ideologias, né, aspectos de direcionamento, acabou não acontecendo. Ou seja, muita gente que na época questionou, dizendo, mas aí o plano diretor que quer se propor para Natal é de trazer espigões, de não preservar o meio ambiente, é de fazer obras sem que haja a infraestrutura adequada de esgotamento sanitário, quando na prática tudo isso são falácias. Né? São argumentos frágeis sem qualquer fundamento. Não tem fundamentação nenhuma. Na prática, todo e qualquer licenciamento que a CEMURB vá conceder é baseado nos estudos técnicos, urbanísticos, ambientais, preservando a legislação e preservando, obviamente, o meio ambiente. Então, o plano diretor, na verdade, representa o avanço da cidade. Exatamente. Olha, é exatamente isso. Se tem um legado, alguém já me perguntou, Tiago, que tipo de legado ou em que palavra você resume esse novo plano diretor de Natal? E não tem outra palavra mais apropriada, Kleber, do que equilíbrio. É um plano diretor que mantém 30% das zonas de proteção ambiental no município de Natal. É um plano diretor que mantém 70 áreas de fragilidade social, os zoneamentos relacionados às áreas especiais de interesse social, mas é um plano diretor que bota para quebrar quando há infraestrutura na questão de liberar as prescrições urbanísticas e garantir uma maior taxa de ocupação do solo, verticalização, né, os aspectos, redução de recuos desnecessários que nós tínhamos no município de Natal e que hoje vai proporcionar nessas áreas realmente um atrativo maior. Quando quem vai investir, Kleber, é importante saber que ele vai investir se tiver lucratividade, Exato. É claro. A gente tem que ser atrativo nesse aspecto, senão ele vai para outro lugar. Né? Então, a gente hoje consegue proporcionar este equilíbrio socioambiental a
aos atrativos para quem quer investir no município de Natal. Quantos novos empreendimentos já começaram a dar entrada na CEMURB nos processos de licenciamento, já baseados na nova legislação do plano diretor atual? Kleber, nos surpreendeu positivamente, né? O plano diretor ele foi sancionado no dia 6 de março de 2022. Fez um ano agora, né? Vai fazer um ano e um mês. E nós tivemos, neste um ano, hoje na CEMURB já, 48 novos processos e consultas prévias. Consultas prévias é um mini processo. Quem faz uma consulta prévia já faz investimento, já gasta dinheiro com a questão de layout. Consultoria. Né? Exatamente, definindo as áreas. Então, se a consulta prévia ela é positiva, ou seja, se a CEMURB responde, olha, aqui tem potencial, aqui dá para fazer o que você está pedindo, naturalmente se transforma no processo. É mais de 95% dos casos. Né? Então, a gente está, de forma comparativa, vereador, nós temos esses 48 processos, quando comparamos a 2019, 20 e 21, esses 3 últimos anos, nós tivemos 33 processos novos no município de Natal em relação a equipamentos multifamiliares com a parte comercial envolvida. Ou seja, em 12 meses, nós tivemos 15 processos a mais do que os últimos 3 anos. É um crescimento espetacular do ponto de vista de processo de análise, mostrando que Natal passou a virar uma referência novamente para investimentos imobiliários, investimentos turísticos e investimentos comerciais, né, mostrando que realmente o plano diretor ele é um grande instrumento de propulsão, de desenvolvimento para a cidade. E veja o seguinte, na hora que você incrementa a construção civil, com empreendimentos, sejam eles de ordem familiar, né, moradias, você vai gerar ali o emprego para quem está na construção civil, isso, né, do pedreiro ao marceneiro, ao pintor, né, você vai gerar no pós-construção, né, todo um processo de arquitetura, né, de adornos, de decoração e etc. Então, isso vai gerando também movimentação econômica na cidade, nas lojas de material de construção e assim por diante. Além disso, né, vem a questão turística. Na hora que você tem o incremento do turismo, aí você gera emprego para o garçom, para a camareira do hotel, para o recepcionista, para o bugueiro, motorista de aplicativo, taxista, ou seja, a cidade ganha em desenvolvimento. Totalmente, né? Totalmente. E aí, Tiago, diante desse novo aspecto do plano diretor, né, e você bem colocou, já novos empreendimentos surgindo, a Via Costeira já vai ter agora essa destinação mista que vai possibilitar equipamentos turísticos, né, que possam prender e atrair o turista para a nossa cidade. Nós tivemos 3 consultas prévias na Via Costeira, vereador. Olha aí, coisa importantíssima, né? Estava parada a Via Costeira desde 2010. Foi o último empreendimento, totalmente parada, né? Já tivemos 3 consultas de quem quer investir na Via Costeira. Isso é importante demais. E aí, vem algumas preocupações de gargalos que a cidade precisa ultrapassar para se desenvolver. Por exemplo, o bairro da Ribeira e o centro da cidade. Né? São 2 áreas que hoje a Ribeira, a gente vive uma dificuldade porque as pessoas não têm hoje uma infraestrutura adequada para morar na Ribeira. Né? Uhum. Então, apesar de ser um bairro que tem drenagem, tem pavimentação, transporte público coletivo, mas não tem residências. Verdade. Na hora que você traz a moradia para lá, na hora que você traz a residência para lá, você vai gerar a farmácia, a padaria, a lavanderia, né? Ou seja, prestadores de serviços, outras empresas vão ter interesse de estar ali para dar suporte àqueles moradores da região. Então a gente precisa incentivar a construção de moradias naquela região para que a gente possa potencializar e resgatar. É uma área histórica da nossa cidade. Prédios históricos, lamentavelmente, que estão se deteriorando, né? Às vezes por questões burocráticas, até do próprio IFAM, né? E, consequentemente, o cidadão natalense paga esse preço. A gente vê em Recife, o Recife antigo, né? A gente vê exemplos em Salvador, em outras cidades, onde há preservação do centro histórico, mas que faz daquele espaço também um espaço de fomento ao turismo, a geração de oportunidade de renda para as pessoas. Então, como é que a gente pode pensar
esse plano de desenvolvimento da Ribeira e do centro da cidade. O centro da cidade era uma referência antes do comércio, né? Hoje, o que aconteceu? As grandes lojas âncoras, uma C&A, uma Riachuelo, Casas Bahia, Insinuante, etc., saíram do centro da cidade e foram para os shoppings. Isso. Você tem hoje no Midway ou no North Shopping, você tem todas essas empresas que antes estavam sediadas lá no centro da cidade e que perdeu a competitividade por uma série de aspectos, do estacionamento, da segurança, né, da infraestrutura. Como é que a gente pode resgatar a Ribeira e o centro da cidade pensando a Natal do futuro? Perfeito. Primeiro que é algo extremamente complexo, mas completamente possível, né? Nós criamos para a Cidade Alta, Ribeira e Alecrim, esses 3 bairros do município de Natal, uma zona chamada de requalificação urbana. Nesta zona, vereador, nós temos um incentivo de potencial construtivo para quem quer investir nessas regiões, mais do que qualquer outro bairro do município de Natal. Além disso, a gestão do prefeito Álvaro Dias está reformulando estas regiões com projetos de cidades para pessoas. Né? Nós tivemos a reformulação do Beco da Lama recentemente, do Espaço Rui Pereira. Vamos fazer todo um trecho da João Pessoa apenas para cidadão, para transuinte, né? Vai ser uma área que não vai envolver carro, vai envolver ali bares, restaurantes, né? Naquele movimento. E estamos fazendo um levantamento, a CEMUB tem feito um trabalho belíssimo, Kleber, de levantar os imóveis abandonados na Ribeira, né? Principalmente no quadrilátero que está voltado para o Rio Potengi. Nós temos um instrumento no plano diretor que é um dos instrumentos mais modernos em termos de arrecadação de imóveis abandonados do Brasil, que está no nosso atual plano diretor, né? O que é que ele diz? Imóveis que possuem dívidas de IPTU acima de 5 anos, né, que não se recolhe o IPTU, que estejam claramente em estado de deterioração física, estrutural do imóvel, e que esteja com questões sanitárias comprometidas, né? Acúmulo de lixo, muito mato crescente, vetores ali em potencial, o município ele vai cobrar desses moradores a função social da propriedade, né? Dando a eles um prazo de 30 dias para apresentar um cronograma de requalificação daquele imóvel. Perfeito. Se isso não for apresentado, por decreto municipal, já está previsto no plano diretor de Natal, a prefeitura ela vai fazer a requalificação daquele imóvel, a arrecadação de imóveis abandonados, vai fazer a arrecadação daquele imóvel por um período de 3 anos. E aí a gente já está estabelecendo um monte de parceiros privados para fazer PPPs, parcerias público-privadas, para quem tem interesse em investir na parte de cultura, bares e restaurantes, a parte de comércio, para gerar emprego e renda nesses prédios, né, a serem recuperados na região da Ribeira, né? Se nesse período de 3 anos, vereador, aquele proprietário, e esse é o objetivo é educacional, não é o município fazer PPP e pegar aquele imóvel para poder dar a função, que é tão importante, né? Mas se ele quiser resgatar o imóvel nesse período de 3 anos, ele é totalmente possível. Basta simplesmente ele solicitar oficialmente ao processo aberto na Secretaria de Meio Ambiente e Urbanismo. E aí ele vai devolver aos cofres públicos municipais o dobro daquilo que os cofres públicos investiram naquele imóvel até aquele presente momento. Ou seja, a prefeitura vai dizer, amigo, é o seguinte, você tem esse prédio lá, eu quero que você dê utilidade. Exatamente. Não é para que a cidade cumpra a sua função social. Exatamente. E aí, a partir daí, se não houver iniciativa por parte do proprietário, a prefeitura vai assumir o protagonismo desse papel aí. Através de PPPs. Para quê? Para que a gente possa fazer como o Recife fez com o Porto Digital, por exemplo. Exato. Trazer startups, trazer empresas, né, que vão utilizar ali, vão fazer a recuperação e vão ter isenção de impostos, vão poder desenvolver a sua atividade econômica, gerando emprego e renda e transformando, como você muito bem colocou, aquela questão. Agora, isso tem que estar muito bem casado com a questão, você foi muito feliz, da vinda de moradores para aquela região. Exato. Né, para que você tenha essa demanda comercial novamente, né? E é por isso que esta área, como eu coloquei anteriormente, está manchada como uma área de requalificação urbana, dando maior potencial para quem quer investir no Alecrim, Cidade Alta e Ribeira na questão multifamiliar.
né? Então a gente entende que a médio e longo prazo não é uma coisa, como eu falei, é um sintoma antigo que vem, né? Mas o plano diretor ele dá um novo direcionamento para esses bairros, fazendo com que a gente possa de fato colher bons frutos a médio e longo prazo em relação a esses 3 bairros. Maravilha. E diferente do centro da cidade, que perdeu muito essa questão do comércio, o Alecrim ele já tem um comércio Protagonismo, pujante, exatamente. né? É Isso. protagonista nessa questão Isso. comercial, né? Nas empresas, nos ambulantes, os camelôs, né? Aquilo é uma tradição. Isso. Mas a gente precisa partir para uma requalificação Isso. do comércio do Alecrim para que a gente possa garantir acessibilidade, calçadas adequadas, estacionamento, mesmo que rotativos, né? exatamente, e garantir o ordenamento e a requalificação daquele espaço para que a gente possa potencializar o comércio, potencializar os empregos, a renda e a movimentação econômica no bairro do Alecrim, mas que ao mesmo tempo seja um espaço aprazível, agradável, que você possa chegar, estacionar o seu carro, ter uma lanchonete, ter uma área de convivência, né? Ter um espaço onde a gente valorize a região sem interferir ou sem deixar que vamos dizer, a acessibilidade seja afetada como Exatamente. hoje, lamentavelmente, a gente enxerga. É por isso que a gente tem no plano diretor esses instrumentos modernos. Por exemplo, nós temos os PULs e as operações urbanas consorciadas. O que é isso? Você colocou bem, tem um gargalo, falta de estacionamento no Alecrim. Vem um parceiro privado e diz o seguinte: município, eu vou fazer um edifício garagem no Alecrim, ou vou fazer um sistema subterrâneo que vai colocar ali 500 carros, né? E quero fazer uma parceria público-privada com o município. Agora, como é que se estabelece a parceria? O município cede uma área, eu faço o investimento e eu tenho por 20 anos uma concessão para resolver esse problema, mudando a cara. Foi o que aconteceu, Kleber, parecido com os shoppings em Recife, né, naquela região do Viamangue ali. Sim. Fortaleza, a mesma coisa. Foram operações urbanas consorciadas, parcerias público-privadas, né, que deram certo e que transformaram socioeconomicamente aquela região. Então, a gente tem também essas possibilidades, né? Estão manchados toda a região da Orla de Natal. Esses bairros históricos, todos eles estão manchados como possíveis operações urbanas consorciadas. As 10 zonas de proteção ambiental estão manchadas, né, para que a gente possa estabelecer essas parcerias e desenvolver essas áreas que têm esses gargalos, né, de desenvolvimento e que têm gargalos relacionados a fragilidades urbanísticas, de mobilidade urbana, de infraestrutura de forma geral. Pois é, Tiago, é isso que a gente espera, né, que o plano diretor, na prática, ele possa trazer esse desenvolvimento econômico, social, urbanístico e turístico para Natal, a geração de oportunidade para as pessoas, que Natal seja vista como uma cidade inclusiva, uma cidade moderna e uma cidade feita para as pessoas. Isso, né? Que seja aprazível as famílias desfrutarem dos espaços públicos da cidade. Então, acho que o prefeito tem feito muitos investimentos nesse sentido, né? Com o novo terminal turístico da Ridinha, que é um grande avanço, uma obra que já está em andamento, com a requalificação da Felizardo Moura, né? Toda a reestruturação de uma via importante de acesso à Zona Norte de Natal, com a requalificação da Pedra do Rosário, que também é um espaço histórico da nossa cidade, né? O Bosque das Mangueiras. Né? Então, assim, são muitas iniciativas. Mais de 100 quilômetros de ciclovias e ciclofaixas, fazendo essa inclusão de novos modais ativos na parte de mobilidade urbana, inclusive modais esses, Kleber, sem emissões de gás de efeito estufa, né, que estão muito coerentes com a questão da sustentabilidade, né? Então, assim, há realmente essa visão de cidades para a pessoa. Esta é a visão do prefeito Álvaro Dias. O Parque Ecológico de Capim Macio, nossa, né, ficou lindo, que né, cara? Que coisa espetacular, coisa né? Muitas pessoas não conhecem ainda essa estrutura. A Mãe Peregrina, Kleber, aquela grande praça ali no satélite, ali, né? Pitimbu, naquela região. Como reformulou ali aquela área, né? E a gente está levando internet Wi-Fi gratuito para essas áreas. É impressionante, quer dizer, você vai poder, numa praça como essa, ter Wi-Fi gratuito do município de Natal, né, utilizando no Bosque, em Capim Macio,
Então, assim, é realmente E além de um tudo investimento isso, de inclusão. vem a engorda da Praia de Ponta Negra, né, que vai 100 milhões de reais de potencializar investimento. o turismo, né, já está sendo feito o processo de enrocamento, e depois vem a engorda da praia, que vai dar uma nova cara, que vai dar uma nova dinâmica, fazer com que até as famílias natalenses passem a frequentar aquele Isso. espaço, né, e o turista principalmente, que vai gerar movimentação econômica na nossa cidade. Então a gente tem a requalificação da orla na Praia de Ponta Negra, na Praia do Meio, na Praia dos Artistas, o novo terminal Complexo turístico da da Redinha. Redinha. Então, Natal tem uma perspectiva de desenvolvimento gigantesca, né? E a gente não pode, isso é igual uma bicicleta, a gente não pode parar de pedalar e precisa dar continuidade a esse trabalho que o prefeito Álvaro Dias vem desenvolvendo na nossa cidade. Exatamente. São quase 200 milhões de investimentos, né, já garantidos, vereador, de Ponta Negra à Redinha. Né? A de Ponta Negra, por exemplo, é a maior obra do Rio Grande do Norte nos últimos 50 anos. Nós vamos colocar um aterro hidráulico, quase 2 milhões de metros cúbicos de areia, né, para poder aumentar a faixa de areia ali em pelo menos 100 metros na maré baixa, né? Realmente trazendo aí Ponta Negra, tendo a capacidade de se comparar e de concorrer com orlas como João Pessoa e Fortaleza, por exemplo. E hoje a gente sabe que o nosso calçadão é muito tímido quando comparado a esses pares na região Nordeste. Então a gente vai poder, alinhado a essa questão do aterro hidráulico, que é uma solução técnica científica para, vamos dizer assim, barrar a dinâmica costeira, o avanço daquilo que está fragilizando a linha de costa. Nós estamos dando uma solução, mas iremos aproveitar para que dessa solução a gente possa fazer toda uma requalificação urbanística nessas praias, como já estamos fazendo na Praia do Meio, e aí Ponta Negra será realmente o foco principal desse investimento, para que a gente possa desenvolver cada vez mais o turismo, um turismo que seja agradável, tanto para quem vem, vereador, mas principalmente para quem mora aqui em Natal. Verdade. Né? A gente voltar a frequentar. Estive com o prefeito, o vereador Cléber Fernandes, em Balneário Camboriú, 00:30. 00:30. Lotado. De uma segunda-feira. Lotada a praia. Totalmente iluminada. 70 metros bares, de faixa de areia. Música ao vivo, boates. Bares, restaurantes, todas funcionando. A Van, loja de comércio funcionando, aberta. Né? A Van tinha uma americana aberta na segunda, terceira quadra da orla. Né? O prefeito lá nos falou que eles tinham aproximadamente 250 a 300 mil turistas por ano, e depois da engorda da praia, esse número nunca foi menor que 1 milhão de turistas. Pelo menos triplicou a quantidade de turistas que foram atraídos por esse novo investimento na orla de Balneário Camboriú. Então, imagine Natal. Com todo respeito a Balneário Camboriú, vereador Cléber. Mas Natal, nós temos ali o que o mundo não tem. Um Morro do Careca, um complexo que envolve Mata Atlântica, sistemas dunares, restingas, dentro de uma área costeira, né, uma praia lindíssima, que tem todo aquele contorno de 4 quilômetros, com aquela curva maravilhosa. Né, isso atrai o mundo todo. Né, e você imagine esse investimento que nós iremos fazer. Às vezes a gente acostuma com o bom e não consegue enxergar o quão bom quão lindo é. Mas Natal sempre está ali entre as 20 praias mais lindas do mundo, né? E sempre uma grande referência a nível nacional e internacional. Então, Ponta Negra vai realmente acabar crescendo ainda mais a sua atratividade turística, e também sendo importante para nós que moramos aqui. Já pensou a gente bater uma bolinha meia-noite, 11 horas da noite, com segurança, iluminando, né, iluminado com as famílias, né, participando ali de uma interação muito interessante no nosso cartão postal, na nossa orla. Bom, Tiago, o nosso bate-papo está muito bom e a gente passaria aqui o dia inteiro falando sobre a Natal do futuro, sobre o plano diretor, sobre as novas perspectivas de desenvolvimento da cidade. Mas eu queria lhe agradecer pela oportunidade desse bate-papo, acho que foi muito esclarecedor. A estreia hoje do nosso podcast Natal do Futuro, né? Estaremos aqui trazendo temas relevantes para o desenvolvimento da cidade, ouvindo especialistas, ouvindo sugestões, fazendo desse espaço um espaço de debate, de construção de propostas, de projetos, de iniciativas, e
também vai subsidiar o nosso mandato como vereador na Câmara Municipal, com informações que a gente coleta aqui, nesses diálogos, nesses bate-papos, para que a gente possa também, através de inovações legislativas, continuar promovendo o desenvolvimento da cidade do Natal e construindo a Natal do futuro. Então, muito obrigado a você pela presença, obrigado a vocês que nos acompanham nas redes sociais e que estão ajudando a dar audiência a todo esse debate, a toda essa construção de uma Natal desenvolvida, mais humana, mais solidária, mais justa, inclusiva e moderna. É isso que a gente espera. Muito obrigado, Tiago, aí as suas considerações finais. Vereador Kleber, eu que agradeço, né? Desejo ainda mais sucesso, né, para o seu mandato, para as suas perspectivas futuras. Esse tema, ele é realmente extremamente atrativo, é o que nós precisamos discutir, né, seriamente, né, com qualidade, e desejo sucesso para que você possa continuar aí com outros debatedores trazendo essas informações. Acompanho o seu trabalho, né, como eu falei, com muito orgulho, e que você continue nos representando tão bem como tem feito na Câmara Municipal de Natal. Sucesso sempre e obrigado você pela oportunidade. Muito obrigado, e você que nos acompanha, se inscreva no nosso canal do YouTube, deixe os seus comentários, passe a nos seguir nas redes sociais que vão aparecer aí na tela para vocês, e até a próxima oportunidade com o nosso podcast Natal do Futuro. Um grande abraço a todos. Abraço a todos.